Olá, sejam bem-vindos ao canal Josias Dias, em nome de Jesus. Minha gratidão a Deus e muito obrigado pela sua preciosa visita ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o irmão Josias Dias. Louvado e agradecido seja Deus. E o tema para esta live é esse que está aí no rodapé, onde começa o Novo Testamento. Louvado e agradecido seja Deus. Aonde começa o Novo Testamento? Você sabia que muitos religiosos que vivem dentro do templo de 4 paredes de pedras mortas não têm a resposta para essa pergunta? Não sabem a resposta? Não sabem. Eles não sabem aonde começa o Novo Testamento. Até mesmo o pastor, conheci o pastor, que quando eu disse a ele que Mateus 23 não era Novo Testamento, ele ficou brabo, nervoso, se escandalizou. Quando eu falei para ele que Mateus 23, que Jesus está falando ali sobre o dízimo, ali não é Novo Testamento ainda. E ele ficou escandalizado. Então, onde começa o Novo Testamento? Louvado seja Deus. Tem pessoas que pensam que sabem, mas não sabem. Não sabem. Pensam que sabem, mas não sabem. Você sabia que os livros de Mateus, o livro de Marcos, de Lucas e João são livros biográficos? Você sabia disso? Que esses livros de Mateus, Marcos, Lucas, João não é o Evangelho? E também não faz parte ainda do Novo Testamento? Você sabia disso? Meus queridos, Mateus, Lucas, Marcos, João são livros biográficos que contam a história de Jesus de Nazaré, enquanto ele viveu aqui na terra, como homem para cumprir a lei, para cumprir o Velho Testamento. Então, seguir os ensinamentos destes livros, seguir os ensinamentos deste livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, ao pé da letra, é seguir os ensinamentos da lei de Moisés, é seguir o judaísmo, é seguir o Velho Testamento. Você não pode ler Mateus capítulo 1 e diante e seguir ao pé da letra, porque ali é Velho Testamento. O Novo Testamento, meus queridos, meus amados, o novo pacto, a nova aliança, não começa em Mateus capítulo 1. Aí você abre sua Bíblia em Mateus, né? Aí capítulo 1. Não começa, meu irmão. Aqui, ó. Em Mateus capítulo 1, versículo 1. Não, senhor e não, senhora. O Novo Testamento, a nova aliança, o Evangelho da Graça, não começa no capítulo de Mateus, capítulo 1. Não é no capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não. 11, 12, 13, 14. Não, senhor e não, senhora. Não é no capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, não. 21, 22, 23, 24, 25, 26, ainda não é Novo Testamento, não. Porque o Novo Testamento começa em Mateus, capítulo 27, irmão. Aqui começa o Novo Testamento, o Evangelho da Graça, o novo pacto, a nova aliança. É depois da cruz e não antes da cruz. Mateus capítulo 1,
ao 26, ao capítulo 26 ainda é antes da cruz. Agora, quando começa aqui Mateus capítulo 27, versículo 50 e 51, aqui, irmão, em Mateus capítulo 27, 50 e 51, é aqui que começa o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, é aqui que começa o Evangelho da Graça. Eu vou ler para você, irmão. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 27, versículo 50 e 51, diz assim, irmão, aqui é onde começa o Novo Testamento, que diz assim, ó, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Aí o 51 diz assim, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Aqui começa o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. Louvado seja Deus. É aqui que começa, irmão. Onde começa o Novo Testamento? Começa aqui em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, irmão. E não em Mateus capítulo 26, 25, 24, 23, 22, não. Começa em Mateus 27, versículos 50 e 51, o qual foi lido para você. Eu estou ensinando para você Bíblia. E o que você está aprendendo agora, você não vai aprender na sala de teologia. Não vai aprender na escola bíblica dominical. Porque ele não quer que você aprenda essas coisas por causa do dízimo. Porque o dízimo é judaísmo. O dízimo é Velho Testamento. E ele não quer que você saiba o que é Novo Testamento e Velho Testamento. Eles querem que você fique botando na cabeça que Mateus capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 23 é Novo Testamento. Mateus 23, 23 não é Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança ainda, irmão. A lei ainda é lei. Jesus veio sobre a lei, viveu a lei, fez coisa que eu e você jamais poderia fazer, ele cumpriu a lei. Mateus 23, 23, que Jesus está ali repreendendo os dizimistas, ali ainda não é Nova Aliança não, irmão. Não adianta você dizer, Jesus mandou dar o dízimo aqui, Mateus 23, 23. Ali é Velho Testamento. Não é Novo Testamento. Novo Testamento começa em Mateus 27, versículos 50 e 51. Novo Testamento começa em João, capítulo 19 e 30. O que é que diz João, capítulo 19 e 30, irmão? Diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, o que foi que Jesus disse quando ele tomou o vinagre? Quando deram o vinagre para ele tomar lá na cruz do Calvário, o que foi que ele disse? Está em João 19, 30, que diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o seu Espírito. Então aqui, irmão, em João 19, 30, é aqui que começa o Novo Testamento, irmão. Aqui João 19, 30, quando Jesus falou em João 19, 30, está consumado, aqui começa o novo pacto, a nova aliança, e termina com a promessa do retorno do Salvador no Apocalipse. Ou seja, o Velho Testamento termina em João, capítulo 19, 30. Aqui termina o Velho Testamento e começa o Novo Testamento. Você está me entendendo? Escute-me, por favor, em nome do Senhor Jesus. Ouça-me com atenção em nome de Jesus. Aqui, irmão, neste versículo, quando Jesus diz, está consumado a lei do dízimo, irmão. Está consumado o sacrifício de animais, a circuncisão, a guarda do sábado. Está consumado o Velho Testamento. Louvado seja Deus, ou seja, o Velho Testamento termina em João 19, 30, irmão. O Novo Testamento se inicia em João 19, 30. Não é em João capítulo 1, versículo 1.
Não é em João capítulo 1, não é em João capítulo 2, capítulo 3. Não, senhor e não senhora. O Novo Testamento não começa em João capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Louvado seja Deus. Aliás, 18, porque começa em 19, em João 19. Não é em João 18, 17, 16, não. Começa em João, capítulo 19, 30. Aqui se inicia o novo pacto, a nova aliança, o tempo da graça. Louvado seja Deus. Aqui no livro de João, capítulo 19, se inicia a graça, o novo pacto, o novo testamento. 19, 30. Quando Jesus lá na cruz do Calvário disse, está consumado. Ali ele cumpriu a lei, termina a lei e começa o novo testamento, a graça. Você está entendendo? Ou está difícil de entender? Ou você quer que eu desenhe para você? Ou você está com a mente fechada para a verdade? Você aqui não está sendo enrolado, você está sendo aqui ensinado com a ajuda do Espírito Santo. Louvado e agradecido seja Deus. Porque aqui, irmão, em João 19, depois da cruz, começa o novo pacto. O novo pacto não é antes da cruz, irmão. E seguir o Velho Testamento ao pé da letra, seguir o Novo Testamento, seguir Mateus capítulo 1 ao pé da letra, irmão, você vai se embaraçar. Porque é seguir o Velho Testamento, que por Cristo foi abolido. E se alguém disser que isso não é verdade, veja esses versículos que eu vou citar para você. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 16, diz assim, irmão, ouça. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu, o que é véu? A lei, irmão. Simboliza a lei. Véu, aqui simboliza a lei. Está por levantar na lição do Novo Testamento, do Velho Testamento, que o Velho Testamento é o que é lei, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu, que é a lei, está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor da graça, ao Senhor do Evangelho da graça, não o Senhor Moisés do Velho Testamento, mas quando se converterem ao Senhor Jesus Cristo, então o véu, então a lei se tirará. Louvado seja Deus, amados. Na graça não tem as obras da lei. Nós estamos na graça, nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, e não tem as obras da lei. Na graça não tem dízimo, irmão. Isso é judaísmo, isso é Moisés, isso é lei, isso é Velho Testamento. Não tem, na graça não tem dízimo, não tem as 613 ordenâncias da lei, irmão. É só você ler João capítulo 1, versículo 17, Lucas 16, Romanos 10, 4, Gálatas 3:10, Gálatas 5:4, Filipenses 3:18, Hebreus 6, versículo 1 e 2, e Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 8. Não tem dízimo na lei, irmão. Na graça, tem na lei, na graça não. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, meus amados, quando Jesus falou em João 19:30, está consumado. Está consumado. Significa dizer, irmão, ou seja, quando ele disse isso, a partir deste momento o véu do tempo se rasga e o novo pacto, a nova aliança é confirmada, ou seja, está consumado a lei do dízimo, está consumado as 603 leis de Moisés. Você não é para dar dízimo na graça, no Novo Testamento, no Novo Pacto, você não pode ser dizimista, irmão. Porque se nós estamos no Novo Testamento, Nova Graça, e você quer ser dizimista, você
está se cumprindo na sua vida, Gálatas 3:10. Você está debaixo de maldição, e toda igreja que cobra dízimo, ela está debaixo de maldição. Isso é confusão, irmão. Porque há uma maldição lá, porque estão indo de contra ao Evangelho, indo de contra a obra do Espírito Santo. Está dizendo que o sacrifício da cruz não valeu de nada. Está desfazendo da obra do Espírito Santo. O fim do dízimo, irmão, foi quando Jesus falou ali em João: está consumado, louvado seja Deus. Os dízimos e os outros 612 preceitos da lei tiveram seu cumprimento e fim na morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, a igreja de Atos não era uma igreja dizimista, irmão. Nenhum dos apóstolos dizimaram. Jesus não dizimou. Nem ele nem os apóstolos ensinou ou cobrou o dízimo. Não existe ordenância eclesiástica para a igreja que cristão deve dizimar, que cristão deve levar o seu dízimo. Essa ideia de dízimo em dinheiro nas sinagogas foi a Igreja Católica Romana no Concílio de Marco, no século XV, em 585, foi decretado que os católicos teriam que dar 10% de seus salários, irmão. Isso foi a primeira igreja no Brasil e no mundo a distorcer Malaquia 3:10, distorcer as escrituras, foi a Igreja Católica. E o cristianismo trouxe isso para o Novo Testamento. Sabemos, meus amados, meus queridos, escrito no canal Josias Dias, que o Novo Testamento começa com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, baseado em Mateus capítulo 26, 28 e Mateus 27, 51. Porque não há Novo Testamento enquanto o testador vive. A palavra Novo Testamento quer dizer, irmão, um pacto, aliança ou contrato de Deus com os homens. O Novo Testamento foi escrito pelos discípulos de Jesus durante o primeiro século da era cristã. O Novo Testamento não começa em Mateus, no nascimento de Jesus. O Novo Testamento não começa em Marcos, no nascimento de Jesus, em Lucas, no nascimento de Jesus. Não. Não, senhor e não, senhora. O Novo Testamento começa quando Jesus, lá na cruz, diz: está consumado, na morte e ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. Neste momento que ele diz está consumado, Jesus cumpre, finda e consuma o sacrifício, ordenando assim a nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15 e Hebreus capítulo 4, 14 e em diante. Então é essa aliança que devemos seguir para a nossa salvação, irmão. Devemos seguir os ensinamentos do Novo Testamento e não ficar engolindo tudo que se ensina enganosamente em cima dos púlpitos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1. Não começa com o nascimento de Jesus. Começa com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele, para Ele, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na minha e na sua vida. Diga graças a Deus, que Ele cresça e eu e você diminua. Louvado
seja Deus. Jesus está voltando, querido. E Ele só vai arrebatar quem está no Novo Testamento, que está vivendo a nova aliança e não o Velho Testamento. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, deixe o seu joinha, seu like, seu comentário. E se você não gostou, ficou de cara feia, aborrecido com raiva do irmão Josias, você pode deixar o seu dislike. Mas eu te garanto que eu preguei para você aquilo que eu creio ser verdade. Preguei para você Bíblia, sem rolagem, sem barganha com Deus. E eu não estou aqui para querer o seu dinheiro. Não. Eu não estou aqui para querer fama, aparecer, não. Eu estou aqui para pregar para você aquilo que não estão pregando, aquilo que não estão ensinando a você, aquilo que você não vai aprender, porque eu não aprendi isso dentro de 4 paredes. Ele é doido de ensinar a você o que é Novo Testamento. Eu aprendi isso examinando a Escritura Sagrada. Então, leia a Bíblia, se esforce, procure ter tempo para examinar as Escrituras, aprenda por você mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima live, se assim Deus, o Criador, nos permitir. Fica na bênção, fica na paz e muito obrigado pela sua honrosa presença. Fui!